Imaginem só, um rádio antigo, daqueles de madeira pesada, com botões que rangem quando giram. É um objeto parado no tempo, quase esquecido num depósito de coisas velhas lá no interior, onde tudo fica silencioso, depois das 8 da noite. Esse rádio estava lá há décadas, sem uso, sem energia, sem nenhuma tomada por perto. Ninguém nem lembrava mais dele, até que algo muito, mas muito estranho começou a acontecer. Todas as noites, sempre no mesmo horário, às 2h13 da madrugada, um som começava a sair daquele rádio completamente desligado. Era uma música suave, lenta, quase triste, como se alguém estivesse tentando chamar a atenção do outro lado. No começo, a família achou que era impossível. Talvez fosse algum som vindo do telhado ou do vento passando por alguma fresta. Mas não era o vento, não era o telhado e definitivamente não era algo comum, porque a música mudava conforme a pessoa que entrava no quarto. Sim, era como se o rádio estivesse reagindo, de alguma forma, às emoções de quem o ouvia. Se alguém estava triste, a melodia ficava ainda mais melancólica. Se estava curioso, a música ganhava um tom de mistério. Era inexplicável e, para ser sincero, bem assustador. Uma noite, Clara, a neta do dono da casa, decidiu que ia desvendar aquilo. Ela ficou acordada até tarde, determinada a ver o rádio funcionando com os próprios olhos. Mesmo sabendo que ele estava desligado, ela preparou um café, sentou numa cadeira de frente para o objeto e esperou. O tempo parecia se arrastar. 2h da manhã. 2h10. E então, quando os ponteiros do relógio marcaram 2h13 em ponto, a música começou suave, como sempre. Mas dessa vez, havia algo diferente. O rádio estava quente, como se tivesse ficado ligado por horas. E a madeira parecia pulsar, no mesmo ritmo da melodia. Clara, movida pela curiosidade, se aproximou e tocou a superfície do rádio. A sensação arrepiou por inteiro. Era como encostar em um coração batendo, devagar, compassado, quase humano. Ela deu um passo para trás, assustada. Mas a curiosidade era maior que o medo. E ela não saiu do quarto. No dia seguinte, ela contou tudo para o avô, seu Adailton, um homem de poucas palavras, que ficou pálido ao ouvir a história da neta. Ele respirou fundo e revelou algo que guardava há anos. Aquele rádio tinha pertencido ao pai dele, o bisavô de Clara. Um homem que passava horas ouvindo música todas as noites antes de dormir, e que havia morrido exatamente às 2h13 da madrugada. Muitos e muitos anos atrás. Adailton nunca tinha contado isso para ninguém, porque sempre achou que era apenas uma coincidência trágica. Mas agora, com o rádio tocando sozinho, exatamente no mesmo minuto em que seu pai faleceu, tudo parecia ganhar um sentido muito mais perturbador. Não era mais uma coincidência, era uma conexão. Intrigada, e agora um pouco assustada, Clara decidiu que precisava investigar mais a fundo. Ela pegou uma chave de fenda e, com cuidado, abriu a tampa traseira do rádio. O que ela encontrou lá dentro a deixou ainda mais chocada. Não havia absolutamente nada. Nenhum fio conectado, nenhuma válvula, nenhum componente eletrônico que pudesse funcionar. Era basicamente uma caixa de madeira vazia. Não havia peças capazes de produzir qualquer tipo de som. Como aquilo era possível? De onde vinha a música? Era como ver um fantasma. Mas um fantasma sonoro, que desafiava todas as leis da física. O mistério só ficava mais denso. E Clara sabia que a resposta não estava na lógica ou na ciência. Naquela noite, ela se preparou para mais uma vigília. Sentou-se ao lado do rádio, esperando novamente o som, enquanto observava o relógio correr lentamente até as 2h13. O coração dela batia acelerado, uma mistura de medo e expectativa. Quando o minuto finalmente chegou, um silêncio profundo tomou conta do quarto. Um silêncio tão denso que parecia preencher o ar, quase palpável. E então, a música começou de novo. Mas desta vez, não era só a melodia. Havia uma voz por trás. Uma voz fraca, distante, quase impossível de identificar.
Clara fechou os olhos e se concentrou, tentando ouvir com mais clareza. E foi aí que ela percebeu uma frase repetida em sussurros. Uma frase que parecia atravessar o tempo. Você está aí? Você está aí? Você está aí? A voz era um lamento. Uma pergunta desesperada vinda de algum lugar muito distante. Completamente apavorada, ela gritou pelo avô. Seu Adailton correu até o quarto, encontrando a neta pálida, apontando para o rádio. Ele se aproximou, hesitante, e ouviu o mesmo sussurro fantasmagórico. Guiado por um impulso que ele mesmo não entendeu, ele estendeu a mão e a colocou sobre o rádio antigo. E nesse exato momento, algo incrível aconteceu. Pela primeira vez em semanas, o som parou. Instantaneamente, o rádio esfriou, a pulsação na madeira cessou, e o silêncio pesado voltou a tomar conta do ambiente. Era como se algo, ou alguém, tivesse finalmente sido atendido, encontrado paz. Como se aquele toque fosse a resposta que o espírito esperava há tanto tempo. A partir daquela noite, nunca mais se ouviu nenhum som vindo daquele rádio. O que quer que tivesse acontecido, parecia ter chegado ao fim. Clara, ainda abalada, guardou o rádio em uma caixa e decidiu nunca mais abrir. E até hoje, ninguém sabe explicar como um rádio desligado, sem peças, sem energia e sem qualquer conexão, podia tocar sozinho, exatamente no horário da morte de seu antigo dono. Mas quem ouviu aquele som jura que não era apenas música, era um chamado, uma ponte entre dois mundos. E você? Já viu algo acontecer sozinho assim? Já presenciou algum evento que a lógica não consegue explicar? Comenta aí. Quero muito saber a sua experiência. Deixa o like se você curtiu essa história e se inscreve no canal para não perder os próximos casos misteriosos. Obrigado por assistir e até a próxima.